Museu Penitenciário. Devaneios de uma alma por mundo sombrio. 30 de setembro de 2024. Atenção! Você tem coragem de desvendar os segredos do Museu Penitenciário? Inscreva-se, deixe seu like e fique até o final deste conto arrepiante. Descubra se conseguirá escapar dos ecos do passado. Ser guarda noturno nunca foi o trabalho mais desejável. Mas quando consegui o cargo para cuidar de uma velha prisão transformada em museu, pensei que não poderia ser tão ruim. Afinal, o que poderia haver de perigoso em um lugar onde os piores criminosos já não eram mais do que ecos do passado? Mas naquela primeira noite, descobri que os ecos podem ser muito mais profundos do que imaginamos. A antiga prisão, agora conhecida como Museu Penitenciário, tinha uma arquitetura austera e opressiva, com corredores estreitos e celas sombrias. Durante o dia, as visitas guiadas contavam histórias macabras de rebeliões, execuções e mortes inexplicáveis. Era uma vitrine do horror humano, mas também uma lembrança de uma época que todos preferiam esquecer. Naquela noite, armado apenas com uma lanterna e um velho radiocomunicador, comecei minha ronda. O silêncio não era absoluto. O ranger distante de portas enferrujadas e o murmúrio do vento através das frestas das janelas criavam uma trilha sonora que gelava os ossos. A iluminação era escassa, com apenas algumas luzes piscando nos corredores mais longínquos. No início, era apenas o desconforto natural de estar sozinho em um lugar assombrado por histórias. Mas conforme as horas passavam, a sensação de ser observado crescia. Primeiro, pensei que era minha mente pregando peças. Depois comecei a notar coisas estranhas. Um som de passos vindo de uma ala desativada. Uma sombra que desaparecia assim que eu direcionava a lanterna. E então, o sussurro. É tarde demais para recuar agora. O que você vai ler a seguir não são apenas palavras, é um convite para enfrentar o desconhecido. Continue por sua conta e risco. Começou como um zunido quase imperceptível, mas com o tempo se tornou mais claro. Eram vozes, múltiplas, falando em um tom baixo e urgente, como se conspirassem entre si. Segui o som até o antigo bloco de execuções, um lugar que os guias costumavam chamar de o coração sombrio do museu. Quando entrei, o ar parecia mais pesado, carregado de uma energia que fazia minha pele arrepiar. Lá estava ela, a velha cadeira elétrica, ainda preservada como uma relíquia macabra. Mas não estava sozinha. No canto da sala, uma figura indistinta parecia surgir das sombras, uma mancha escura que não fazia parte do ambiente. Não era exatamente humana, mas tinha forma e presença. Minha lanterna piscou, e quando voltou ao normal, a figura desapareceu. Eu deveria ter saído naquele momento, mas algo me puxava para mais fundo. Talvez fosse curiosidade, ou talvez uma força além do meu controle. Ao atravessar os corredores, começaram a aparecer marcas nas paredes, nomes arranhados, datas e frases fragmentadas, como se os antigos prisioneiros tivessem tentado deixar um último recado antes de partir. Nós estamos aqui. Essa frase se repetia em várias células, escrita com tamanha fúria que a tinta parecia ter penetrado o próprio concreto. Foi então que percebi. A prisão não era apenas um museu. Era um mausoléu, uma armadilha para almas que nunca conseguiram escapar. Os ecos do sofrimento daqueles que ali morreram ainda preenchiam cada pedra, cada sombra. A noite atingiu seu ápice quando, ao passar pela galeria principal, ouvi o som de correntes arrastando. Minha lanterna iluminou uma figura completamente distinta dessa vez, um homem alto, usando roupas esfarrapadas de prisioneiro. Seus olhos eram 2 buracos negros e em sua mão ele segurava uma chave que parecia brilhar com uma luz própria. Antes que eu pudesse reagir, ele falou, sua voz um misto de lamento e acusação. Você também está preso aqui. Corri.
Passei pelas portas enferrujadas e pelos corredores estreitos, mas parecia que a prisão se estendia infinitamente. Cada caminho me levava de volta ao mesmo lugar, a sala de execuções. A cadeira elétrica agora não estava mais vazia. Uma figura sentava-se nela contorcida com olhos arregalados que pareciam me seguir. E então, a eletricidade piscou violentamente. O som do radiocomunicador quebrou o silêncio. Uma voz que não reconheci sussurrou: apenas mais um entre tantos. Se você chegou até aqui, a pergunta é: até onde você é capaz de ir? O museu penitenciário espera por você. Mas cuidado, não é apenas um passeio, é uma jornada sem volta. Apaguei. Quando acordei, era dia. Os visitantes caminhavam pelos corredores como se nada tivesse acontecido. Meu supervisor me encontrou sentado na entrada, segurando a lanterna com força excessiva. Ele me olhou com curiosidade, mas não fez perguntas. Apenas me entregou minha próxima escala de trabalho. Nunca mais voltei. Ainda hoje, evito passar perto daquele lugar. Às vezes, no silêncio da noite, tenho a sensação de ouvir ecos, o som de correntes, passos e sussurros distantes. E você? Teria coragem de passar uma noite no museu penitenciário? Se sim, deixe nos comentários o que faria diferente. Mas lembre-se, nem todos que entram saem os mesmos. Talvez nem saiam. Inscreva-se e ative o sininho para mais histórias de arrepiar.